Amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, aleluias, e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala para o irmão que está do lado: o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Abra bem os ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A garganta começa a secar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Apocalipse é o único livro aberto da Bíblia. É um livro que foi uma revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João na ilha de Patmos. O apóstolo João, um dos 12 de Jesus, obrigado pastor, um dos 12 de Jesus, foi o último que ficou ali sozinho na sua velhice, mas ali naquele momento sozinho, mas na liberdade do Espírito Santo, aleluia, ele recebeu aquela revelação, cartas às 7 igrejas, que representam os 7 momentos da igreja na terra, da igreja de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E ele recebe essa revelação diretamente da pessoa do Senhor Jesus, que enviou o anjo até o apóstolo João. Por isso eu digo para ti nesta noite, não importa onde você esteja, se você está só, se você está acompanhado, se você é novo, se você é velho, quando o Senhor quer revelar, Ele revela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E essas cartas foram dirigidas às igrejas naquele momento. E essa carta aqui especialmente à igreja da Filadélfia. O nome Filadélfia, o significado significa amor fraterno. É um amor de união, de unidade. Jesus, ele está falando sobre a unidade da igreja nesses últimos dias. Aleluia. A unidade é algo que rompe as diferenças de cada um na terra. Glória a Deus. Porque nós vivemos hoje na multiforme graça de Deus. Aleluia. Então, a multiforme graça de Deus está dizendo que são várias formas. Deus trabalha de várias formas diferentes. Deus vai trabalhar com o irmão de uma forma, vai trabalhar com o pastor de outra forma, vai trabalhar com cada um segundo os dons e talentos que o Senhor entregou. E isso é o que? A multiforme graça de Deus. Aleluia. Mas todos nós somos vasos chamados, escolhidos pelo Senhor. Amém, igreja? E o que me chama a atenção nessa carta à igreja em Filadélfia, aleluias, ela começa aqui, iniciando aqui, falando que a porta que o Senhor abre, ninguém fechará. Aleluias. Ele está dizendo, a porta que eu abro hoje na sua vida, não tem ninguém nessa terra, ninguém que vai fechar essa porta. Mas aqui eu fecho também, ninguém abrirá. Aleluias. Aleluias. E o Senhor, Ele conhece a nossa caminhada. Ele conhece as nossas obras, como está escrito aqui. Significa que Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso interior, Ele sonda a nossa mente, Ele conhece as nossas atitudes, aleluias. E isso tudo faz parte da caminhada com o Senhor. Isso tudo compõe as nossas obras diante do Senhor Jesus. Porque quando você fala algo, você está plantando uma semente. Se você é um servo de Deus, você está plantando uma semente. Palavras são sementes, atitudes são sementes, aleluias. Tudo aquilo que você faz no reino de Deus é uma semente. Mas eu conheço as tuas obras, diz o Senhor, aleluias.
Aleluia. E como eu te conheço e tu és meu servo e minha serva, eu botei uma porta aberta diante de ti. Aleluias. E a porta primeira que eu abri na tua vida é a porta da salvação. Aleluias. No momento em que nós tomamos a resolução de receber Jesus, na verdade é Ele que nos aceita, e nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Então a primeira porta aberta é a porta da salvação. Aleluias. E a porta da graça que está sobre a terra aberta, sobre todo aquele que tem coração aberto para o Senhor. Aleluias. E o Senhor também, Ele sabe que nós somos de pouca força, como diz a palavra. A gente se esforça cada dia com sacrifício, é para vir para o culto, é para a gente poder harmonizar as nossas coisas diárias. Eu mesmo trabalho longe, cada um tem seu trabalho aqui, tem suas atividades, mas a gente se esforça para fazer a obra de Deus. Aleluia. Então o Senhor sabe que há um esforço, há uma entrega, e Deus, Ele valoriza tudo aquilo que nós fazemos. Aleluia. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele sabe que a nossa força é pequena, porque a grande força vem de Deus. Ele é a nossa força maior. Eu conheço a tua pouca força, aleluias, porque a palavra do Senhor também diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes diante do Senhor, pela presença dEle, aleluias. A fortaleza que a gente precisa vem do Senhor, aleluias. Então os momentos de luta, de batalha espiritual, porque nós vivemos hoje numa batalha intensa muito grande, numa batalha espiritual muito grande, aleluias. Porque nós somos vistos por Deus como um só corpo na terra. A igreja é um corpo com vários membros, cada um cumprindo o seu papel. Ninguém é mais importante nesse corpo, aleluias. Mas há só uma cabeça, que é Cristo Jesus, e está nos céus, aleluia, glória a Deus. Então é muito importante que a igreja hoje caminhe em unidade. É isso que o Senhor estava falando naquele tempo para a igreja em Filadélfia, que a união da igreja, o compartilhamento, o compreender de uns aos outros, isso se demonstra no amor ao próximo, aleluias. E o Senhor diz aqui, olha, eis que fareis alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus. O Senhor está dizendo assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu é de força pequena, mas também eu sou contigo, eu que abro as portas na tua vida, mas também vigilância para a minha igreja. Aleluia. Porque o Senhor estava se referindo a quem aqui? Da sinagoga de Satanás. Quando eu digo sinagoga, eu estou dizendo que a igreja de Satanás, são aquelas pessoas, ele estava se referindo aos judeus. Então os judeus, tinham judeus misturados em meio ao povo de Deus, em meio aos cristãos, que pareciam cristãos, mas não eram cristãos. Tem pessoas que parecem que são de Deus, mas elas não são de Deus. E elas estão infiltradas muitas das vezes dentro da igreja, dentro da obra de Deus. Mas aí onde o Senhor diz para nós, que a gente tem que ter muita vigilância. Mas eu farei, aleluia, diz o Senhor, que esses que declaram que são, mas não são, mas eu vou te mostrar, aleluias, porque o Senhor nos dá discernimento espiritual, aleluias, e eu vou trazê-los, aleluias, como diz aqui a palavra, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor está dizendo, embora se levantem contra ti, aleluia, muitas vezes, dentro da obra missionária, pode se levantar contra você, aleluias, mas eu sou contigo, e eu vou mostrar que eu sou contigo, que eu te amo, diz o Senhor. Então a gente não precisa temer, queridos, basta a gente ficar no centro da vontade de Deus, aleluias, que a gente viva a palavra de Deus, porque o versículo 10 ele fala isso. Porque eu vou fazer isso, eu vou te mostrar quem são essas pessoas, eu vou te dar visão espiritual nesses últimos dias, porque a batalha é muito grande. Nós vivemos hoje como viviam os discípulos naquele momento. Jesus, ele havia retornado ao Pai, e todas as vezes que Deus faz algo grande na terra, naquele momento, a morte e a ressurreição de Jesus, foi algo grande que aconteceu ali no meio evangélico, no meio dos cristãos, no meio dos discípulos de Jesus. Então todas as vezes que Deus vai fazer algo grande na terra, o inferno se levanta. As batalhas espirituais são grandes. Naquele momento os discípulos de Jesus estavam numa perseguição, sendo perseguidos de uma forma muito intensa. Nós sabemos pelo contexto histórico que a perseguição era ferrenha naquele momento ali. E dos discípulos de Jesus, que foram todos martirizados, e o único que ficou na ilha de Patmos, já no propósito de Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. O apóstolo João, aleluias, ele ficou ali na ilha de Patmos para receber aquela revelação da parte do Senhor Jesus. Aleluias. E ele diz aqui o Senhor, eu vou te mostrar quem é que são essas pessoas, mas eu vou fazer tudo isso para você.
eu vou abrir uma porta para você, aleluias, porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, diz o Senhor. Nós precisamos guardar a palavra da minha perseverança, da palavra de Deus, aleluias. Então eu vou te guardar porque tu guardaste a minha palavra, diz o Senhor. Não adianta a gente estar na obra do Senhor se a gente não guarda os mandamentos de Deus, se a gente não guarda as ordenanças de Deus. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração e viver essa palavra, aleluias. Glória a Deus, porque o inimigo ele vai sempre tentar achar uma brecha na nossa caminhada. Na quarta-feira eu preguei sobre o poder das palavras, né? Então a palavra ela tem um poder para abençoar ou para amaldiçoar. E se a gente não vigiar, a gente acaba abrindo uma portinha para o inimigo. E isso está lá na Bíblia, um exemplo. Pedro mesmo é um exemplo. Porque Jesus disse para Pedro e para os discípulos que ele haveria de chegar até a cruz e padecer naquela cruz, morrer na cruz, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas para os discípulos aquilo era muito pesado, era muito difícil ver o Mestre, ver o Filho de Deus, alguém que tinha feito milagres e maravilhas na terra, de repente morrer numa cruz. E Pedro então, abrindo ali uma pequena porta para Satanás, não entendendo pela parte do Espírito Santo as coisas de Deus. Então Pedro disse, não, mestre, tu não pode chegar até aquela cruz, tu não vai para a cruz. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Estava para quem? Para Pedro. E Pedro estava onde? Na igreja, fazendo parte da caminhada com Jesus, imagine. Então nós precisamos vigiar bastante, amados. Vigiar para que a gente não venha abrir pequenas portas para o inimigo, porque ele vem com tudo. Porque a palavra diz que ele está ao derredor tentando nos tragar, tentando achar uma brecha. Aleluias. E isso tudo é alerta do Senhor para os últimos dias. O livro de Apocalipse é um livro aberto para os últimos dias. Quando os discípulos receberam a revelação do Apocalipse, ali o apóstolo João recebeu essa revelação para passar para a igreja naquele momento, aleluias, eles já tinham como aqueles dias, os últimos dias, aleluias. E desde que Jesus esteve sobre a terra, já são os últimos dias. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para que a gente venha guardar a palavra da sua perseverança, aleluias, porque daí Ele vai nos guardar da hora da provação. Quanta provação a igreja tem passado na terra, né? A gente não está livre de passar por provações de forma nenhuma, mas nós temos o nosso Deus que é poderoso para nós clamarmos em nome de Jesus e mediante a sua palavra de poder e vivermos essa palavra de poder. Quando eu vivo essa palavra de poder, ela opera em mim algo diferente. Eu consigo, da parte do Senhor, aleluias, que as portas se abram, mas eu preciso viver essa palavra, aleluias. E o Senhor alertou aqui a igreja. Há de vir uma provação muito grande sobre o mundo inteiro, diz o Senhor. Nós temos visto isso já acontecer. Nós estamos caminhando para a finalização de todas as coisas. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, aleluias, porque não falta mais nada acontecer. Todos os sinais já aconteceram. E nós estamos só aguardando o ultimato do Senhor, aleluias. Então a terra ela experimenta várias coisas nesse momento, muitas lutas, muitas batalhas, as pragas estão aí, as pandemias, mas o Senhor é com a igreja, aleluias. Então como a igreja vai sobreviver nesses últimos dias? Em unidade, em compartilhamento, realmente sendo a igreja, realmente sendo um só corpo, uma só nação, aleluias. Povo eleito do Senhor, aleluias. Nós temos que caminhar assim, cada um diferente, cada um uma cabeça, cada um pensa diferente, mas há um só que domina sobre toda a igreja e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor diz assim, olha, eu venho sem demora, aleluias, mas você conserva o que tens, aquilo que o Senhor te entregou, vamos guardar. Vamos conservar, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está dizendo, se a igreja não vigiar, nós somos roubados. Porque o inimigo está aí para matar, para roubar e destruir. Para matar a nossa fé. Verdade. Para roubar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Aleluias. Deus entregou para a sua igreja dons e talentos. Aleluias. E os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus entregou, entregou. Você pode até, de repente, ter passado um tempo lá fora no mundo, mas os dons, eles estão ali com você. No momento em que você retorna, o Espírito Santo acende tudo. Aleluias. Glória a Deus. Porque aquilo que Deus, Ele entrega, Ele não toma de volta. Aleluias.
Mas a diferença para um servo de Deus não são os dons nem os talentos que vão fazer a diferença nesses últimos dias, mas é o tanto que você entrega para o Senhor na sua intimidade. Aleluias. Porque os ministérios são muitos, nós vemos muitas igrejas, muitos templos, e as pessoas, cada um ali de uma forma com a sua doutrina, cada um administrando a obra de Deus, aleluias. Mas os ministérios podem ser muitos, mas o Senhor é um só. É Ele que tem que dominar sobre toda a igreja, aleluias. Aleluia. Mas nós precisamos conservar aquilo que o Senhor nos entregou. Porque há uma corrida, vamos dizer assim, há uma caminhada, nós estamos nessa caminhada, nós estamos nesse processo com Jesus. Não é um processo fácil, mas é como diz a palavra, a glória da última casa. É a última, queridos. Nós somos a última casa, será maior do que a primeira. Aleluias, porque nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Aleluias. E como numa caminhada, como numa corrida, há vencedores, ao vencedor, diz o Senhor. Falou em coluna no santuário do meu Deus, de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Do santuário do nosso Deus. E dali jamais nós sairemos. Porque o nosso nome está gravado, está lá no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Aleluias. Então o Senhor, Ele pede que a gente abra bem os nossos ouvidos, aleluias, para que a gente venha a sobreviver nesses últimos dias de muita batalha, aleluias. São batalhas que fazem parte do processo com Deus, são batalhas espirituais, as nossas grandes batalhas são espirituais, mas o Senhor, Ele tem honra para nós, Ele tem bênçãos para nós, das regiões celestiais. Está tudo posto, mas há uma batalha no campo espiritual para que a igreja não receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor já deixou guardado nas regiões celestiais. Aleluias. E como igreja, é só um povo que vai subir. Não é placa que vai subir, não é denominação, nada disso. Mas é só um povo eleito, uma só nação. Aleluia. Sacerdotes do Senhor. Aleluias. Então, a unidade da igreja, isso é muito importante. Aleluias. São povos de todas as nações. O Senhor tem chamado, o Senhor tem escolhido. Porque Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele chama a todos. Aleluia. Mas para trabalhar para Ele, Ele escolhe. Porque Ele olha mente e coração. Não é o tanto que você fala bonito aqui na frente, que você louva, que você conhece da palavra, versículo por versículo. Não. Mas é o tamanho da tua sinceridade diante de Deus. Aleluia. Essa é a diferença, queridos. Aleluia. Essa é a grande diferença. E Jesus, sabendo da luta que seria, da dificuldade que seria para os discípulos na terra, então Ele deixou aqui essas cartas para que a igreja ficasse alerta nesses últimos dias, porque Apocalipse é um livro de alerta para nós. E Jesus, antes de subir, Ele deixou aqui uma oração sacerdotal. Está aqui no livro de João, capítulo 17. Esta oração aqui, Jesus, Ele falou para os seus discípulos. Tendo Jesus falado estas coisas, Ele levantou os olhos ao céu, Ele disse: Pai, é chegada a hora. Antes, pouquinho tempo antes dele subir, Ele disse: glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Aleluias. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Deus confiou uma obra nas mãos da sua igreja. E como igreja do Senhor, nós vamos ter que cumprir com esse propósito do Senhor. Aleluias. Aquilo que Ele entregou a uma obra nas nossas mãos para que a gente possa fazer. Aleluias. E nós devemos glorificar o nome do Senhor, apresentar Jesus para as pessoas. Aleluia. Não importa o tamanho da batalha, nesse momento aqui a igreja já estava em alvoroço, porque sabia que Jesus haveria de chegar até aquela cruz. Para os discípulos seria uma falta muito grande, porque eles estavam acostumados a andar com Jesus. Jesus estava ali com eles em todo momento, ensinando, eles vendo os milagres que Jesus fazia. Mas haveria um momento que aquela igreja, a igreja primitiva que começava lá em Atos dos Apóstolos, iria ter que caminhar com as próprias pernas. Tem momento que nós ficamos meio que órfãos, temos que caminhar com as próprias pernas e
E são os momentos mais difíceis que Deus, então, Ele nos levanta, aleluias, para nós caminharmos com fé. Aleluias. E nós vamos testemunhar aqui, cada irmão aqui tem um testemunho para contar. De momentos que passou, de desertos que passou ou tem passado, mas que nesses desertos Deus falou tremendamente com você. Foi nesse momento em que você ouviu a voz de Deus de uma forma diferente. Aleluias. O meu encontro com Jesus e a minha intimidade com Jesus começou quando eu fui passando pelo deserto. Porque eu não tinha a quem recorrer, mas eu tinha o único Deus verdadeiro para recorrer, que estava sobre a minha vida e que também está sobre a vida dos irmãos. E o Senhor não nos deixa, mas Ele está o tempo todo ali conosco, batendo na porta, batendo. Abre a porta do teu coração, porque eu quero falar contigo, aleluias. Mas nós precisamos abrir o nosso coração todos os dias. Não é só no momento que está tudo bem, que você está alegre, que você recebeu uma vitória, recebeu algo que você desejava tanto, mas é naquele momento de maior dificuldade que você vai ser ali provado por Deus. A tua fé tem que ser grande, aleluias. Por isso, em todo o tempo, nós temos que manifestar a presença do Senhor através da fé. Amém, queridos? Amém. Aí Jesus disse, olha, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aleluias. Então, guardar a palavra é essencial para a igreja e viver esta palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Então eu não posso falar daquilo que eu acho, do que eu penso, mas eu tenho que falar aquilo que está nesta revelação aqui, é da Bíblia. E aquilo que o Espírito Santo me revela, aleluias, é a palavra de Deus. E é essa palavra que abre a porta que você precisa. É por essa palavra que você vai orar, que você vai dizer assim, porque a palavra de Deus diz assim. Deus diz na sua palavra, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Deus diz, não importa o tempo que você esteja esperando a sua vitória, o tempo daquilo que você tem colocado diante de Deus, que parece muitas das vezes impossível, mas Ele é o Deus do impossível, aleluias. E Deus quer levar a gente a andar na impossibilidade da terra, aleluias, mas Ele é aquele que vai abrir a porta, como diz aqui a palavra em Apocalipse, aleluias. Muitas das vezes o mundo está lá dizendo não para nós, mas nós já temos o sim de Deus, porque a palavra diz que aquele que pede recebe. Se você permanecer em mim, diz o Senhor Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo aquilo que tu pedires, crendo, tu vai receber, diz o Senhor Jesus, aleluia. Mas nós precisamos crer com a mente, mas também com o coração, aleluias. Então é guardar as palavras do Senhor e viver esta palavra. É por eles que eu rogo de Jesus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que Jesus o tempo todo ele fala para o Senhor, para o Pai. Pai, são teus. O Senhor me deu, eu estou cuidando. E que temos feito com as vidas, com as almas? Cuidando de almas para Jesus. A igreja foi levantada para isso. Para ganhar almas, para cuidar de almas, para levar a palavra. Aleluias. Olha, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Queridos, quando a gente entra na obra missionária, que a gente recebe Jesus, nós nunca tivemos nada na verdade. Tudo é do Senhor, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. Então se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus, então glória, aleluia, amém? Aleluias. E em tudo eu sou glorificado, diz o Senhor. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, aleluias. Então ele está falando aqui da unidade, a unidade do Pai, a unidade do Filho e do Espírito Santo. É três, aleluia, tudo só, é a unidade. E assim ele está se referindo aqui à igreja também, aleluia, para que eles sejam um, assim como nós somos um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aleluias. Então o Senhor Jesus disse, quando eu estava com eles, guardavas o teu nome que me deste. Eu protegi, eu cuidei, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aleluia. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas precisamos guardar a palavra que o Senhor nos entregou. Aleluias. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O tempo todo Jesus está dizendo,
palavra, é a verdade, aleluias. E a favor deles eu me santifico a mim, aleluias, mesmo para que eles também sejam santificados na verdade, aleluias. Então é uma oração muito bonita, essa oração de Jesus para os sacerdotes do Senhor em prol da igreja do Senhor Jesus, que precisa caminhar em unidade, em concordância a partir do Espírito Santo de Deus. A única forma que a igreja tem de sobreviver hoje é compreendendo um ao outro, andando em concordância, aleluias, porque é o mesmo Espírito Santo que fala conosco. Eu não posso falar o irmão B, não, é o mesmo Espírito Santo que fala com a igreja, porque quando a gente fala a palavra, ela testifica no coração do irmão, no coração da irmã. Isso que é lindo da parte do Senhor Jesus, aleluias. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluias. Eu creio, queridos, que Deus vai derramar um grande avivamento sobre a igreja, mas o avivamento, ele vem com a reconciliação. O avivamento, ele vem com a unidade da igreja. A Bíblia fala que reino dividido não prospera. Uma igreja dividida, ela não prospera. Então é essencial que a igreja, ela caminhe nessa unidade. Aleluia. Que a gente seja um só, assim como é o Pai, como é o Filho e como é o Espírito Santo de Deus. E Jesus, nesta oração, ele orou por todas as pessoas. Aleluias. Aleluias. E essa palavra, ela tem que ser falada com discernimento da parte do alto. Nós não podemos usar a palavra para bater em ninguém. A palavra foi feita, aleluias, para que ela seja frutificada no meu coração, para que ela seja plantada no meu coração, aleluias. Porque a palavra não volta vazia. Quando você recebe uma palavra, ela é plantada no seu coração. E ali você vai lá na frente falar essa palavra para outra pessoa. Mas jamais nós devemos usar a palavra como um instrumento para bater, para indiretamente falar alguma coisa, de forma nenhuma. A palavra veio para frutificar, para edificar a igreja, para produzir fruto. É com humildade que a gente fala a palavra de Deus, porque a gente mesmo não sabe falar nada, eu mesmo não sei. Se não for a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus, a gente não consegue nem abrir a boca para falar. Mas isso tudo porque o Espírito Santo nos concede, é o tempo da graça, é a multiforme graça de Deus, e é por essa graça que a gente está aqui falando a palavra, que a gente vai fazendo essa obra linda do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. E é com sabedoria para transmitir a voz do Espírito Santo. Aleluias. E quando a gente fala a palavra de Deus, coisas acontecem. Curas acontecem, mudanças acontecem, transformações acontecem. Isso tudo no meio da igreja. Porque o Senhor quer uma igreja sarada, uma igreja curada pela sua presença. Aleluias. E quando a gente é um servo de Deus, a gente está fazendo a obra de Deus, a gente transmite a paz de Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Aleluia. E quando a gente prega a palavra do Senhor, quando a gente faz uma célula, quando a gente faz tem as cruzadas, tem as campanhas, então a gente gosta de estar como igreja em unidade. As pessoas, elas se sentem bem com a presença do Espírito Santo de Deus. A gente gosta de estar na casa do Senhor justamente por isso, porque o Senhor está na casa. É por isso que a casa de Deus, ela é gostosa, porque Ele está na casa, né? Aleluia. Então, aquela tristeza que muitas das vezes você chega meio angustiado, meio aflito por uma situação, aquilo vai embora. Por quê? Porque Ele está na casa. Aleluia. E Ele faz toda a diferença. Aquele peso sai, aquela amargura sai, aquela chateação sai. E é fazendo a obra que a gente é curado. Eu fui curada diversas vezes fazendo a obra de Deus. Em meio às batalhas, em meio às percas, em meio às lutas, e o Senhor curando da minha alma, fazendo a obra do Senhor. Não tem outra forma. O Senhor diz para a igreja, marche, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus, Ele virá, aleluias, buscar a sua igreja. O tempo está próximo, como diz a palavra de Deus. Porque está muito difícil, irmãos. Está difícil, luta para tudo que é lado. A igreja passando por provas, mas a gente glorifica o nome do Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Nós não vamos achar alegria em mais nada lá fora. Nada, nada, nada. Não tem nada para nós lá fora. Só o Senhor mesmo e a sua palavra. Aleluias. E nós temos que ser pacificadores nessa caminhada. Você tem que levar Jesus para as pessoas, ser uma pessoa que compreende
pessoas. Deus tem trabalhado muito no meu coração, aleluias, essa questão das palavras, a forma de entender as pessoas, porque o corpo de Cristo, ele é diverso, e nós fazemos parte dessa diversidade. Nós não podemos querer que o irmão, que a irmã pense igual a mim. Eu não posso querer isso, de forma nenhuma. Mas nós somos dentro dessa diversidade, isso que é bonito da parte do Senhor. É essa diversidade que forma o corpo de Cristo. Aleluia. E o Senhor vai usando cada um, aleluia, daquela forma que cada um é. E o Senhor vai trabalhando, vai transformando o vaso, vai modificando, conforme o propósito que Ele tem para cada um dos irmãos. Amém? Amém. E é nessa liberdade, é nessa paz que a gente vai caminhando e entendendo as coisas de Deus. Aleluia. Eu sei que é muito difícil a gente às vezes entender em meio às batalhas. Eu creio que para os discípulos naquele momento em que tudo aconteceu foi bastante difícil. Mas o poder da palavra veio de uma forma tão tremenda, ele veio de uma forma tão forte para eles, que eles receberam uma ousadia, eles receberam uma coragem que eles não tinham. Eles receberam um discernimento da parte do Senhor tão grande, que ali foi o início da igreja primitiva. Ali se expandiu para as nações e cada um foi cumprindo o seu propósito diante de Deus. Nós não temos a dimensão de entender esse propósito. O irmão pode estar aqui hoje, amanhã pode estar em algum lugar nos quatro cantos da terra. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que leva. Ele faz da forma dele, Ele te usa onde Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas nós precisamos entender o recado do Espírito